Olá, confeiteira de plantão! Aqui é a Prisonaro, boleira e biscoiteira profissional. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse bolo sereia maravilhoso. Esse foi um dos meus bolos preferidos até hoje. Eu começo sempre com as minhas peças de decoração. Então eu tô fazendo aqui todas as peças em pasta americana que eu vou usar para esse bolo. Eu tô usando uma forminha de acetato, aquela, sabe, de chocolate. Pois é, passo um tiquinho de óleo com um pincel e faço as minhas forminhas conforme desejado. Aqui eu quero fazer conchas maiores e menores, então com a ajuda de uma carretilha, aquela de pastel, sabe? Eu tiro a bordinha da concha, faço todas as conchas que eu preciso. Como vocês podem ver aqui no rabinho da sereia, eu misturei algumas pastas, mal misturadas mesmo. Então aqui tem azul Tiffany, tem rosa mais claro, rosa mais escuro e um pouquinho de lilás. Aqui eu vou usar o meu molde de silicone para fazer vários rabinhos de sereia. Alguns deles eu vou colocar no palitinho para que eles fiquem de pé no bolo. E deixa secar. Olha só que gracinha. Agora eu vou fazer as minhas algas, né? Aquelas que ficam enroladinhas nos bolos do fundo do mar. A gente já fez aqui várias vezes. A gente vai cortar tirinhas bem retinhas. Nada de tirinha com ondulação do lado, que ela não fica com esse efeito, tá? E a gente simplesmente enrola elas. Faço várias de cores diferentes e as brancas, algumas eu vou pintar de dourado. Agora a gente vai cobrir o nosso bolo, que é coberto em buttercream. Lembrando que, para você que usa chantininho ou chantilly para cobertura dos seus bolos, as peças de pasta americana não servem para decoração do seu bolo. A pasta vai melar e vai manchar todo o seu bolo, ok? Eu comecei então a cobertura desse bolo com um verde mais clarinho embaixo e tô terminando com um azulzinho clarinho em cima. Automaticamente as cores já se fundiram. Mas aqui eu não tô tão preocupada com a divisão das cores, porque elas vão se fundir de qualquer jeito. Ali eu não me preocupei em cobrir esse bolo tão perfeitamente, porque agora as imperfeições eu vou colocar o rosa, o roxo e o rosa um pouquinho mais claro para que a gente possa dar aquele efeito de cores misturadas nesse bolo. Vou passar minha espátula na lateral e as cores vão se fundir automaticamente. Acerto o topo do bolo e agora eu vou fazer o borde. Quem já me conhece sabe que eu não suporto bolos entregues com o borde descoberto. O borde faz parte da decoração do seu bolo, então se preocupe com ele também. Aqui dentro desse saco de confeiteiro eu vou colocar um pouquinho de cada creme por vez. Vou fazendo camadas. Para quê? Para que na hora que eu use o bico, saia aquele bico colorido, sabe? Um pouquinho de cada cor e fique esse efeito bem sereia, né? Bem colorido que o bolo pede. Aqui eu tô colocando num saco normal. Vou agora começar a colocar os elementos do meu bolo. Eu começo sempre pelos elementos maiores que ocupam mais espaço. Defini ali qual é a frente do meu bolo e vou colocando ali, grudando. Para quem usa buttercream sabe que automaticamente a pasta americana vai grudar e, como vocês podem ver, os meus elementos estão bem sequinhos, o que facilita muito o nosso trabalho. Distribuo ali os meus elementos, fiz algumas estrelinhas, as conchas e os rabinhos de sereia eu passei pó perolado com pincel. Só isso, nada demais. Não tem spray, não tem nada, é só passado com pincel mesmo. Isso vai dar um brilho todo especial no nosso bolo. E agora começo a colocar o nosso topo. Como eu vou usar bicos diferentes e eu não tenho um adaptador desse tamanho, eu faço alguns sacos com bicos diferentes para que eu possa trocar só o saco de dentro. E agora sim, eu começo a fazer toda a harmonização desse bolo. Vou cobrindo os palitos, cobrindo as imperfeições. Por isso que lá, quando eu estava cobrindo o meu bolo, eu não fico extremamente preocupada se o bolo está extremamente perfeito, porque ele não precisa estar perfeito. A hora que eu precisar de um bolo perfeito, aí a gente se preocupa com ele. Espalho todos os elementos que eu tenho, deixando bem harmonioso, tenta não concentrar uma cor só de um lado do bolo e vou colocando. Aqui eu tenho moedinhas, que eu chamo de moedinhas, né? Eu fiz com a ponta de um bico de confeitar mesmo, da mesma massinha, só para dar esse efeito de bolinhas, né?
E eu tô colocando aqui as pérolas, que são confeitos comprados em loja mesmo, ou você pode pôr num potinho um pouquinho daquele chocobol branquinho com um pouquinho de pó perolado, ele vai ficar de pérola também. Olhem o efeito desse bolo! Eu sou simplesmente apaixonada por ele. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!